Então, bora resumir então tudo o que aconteceu nesta prova do líder de resistência até aqui, gente? Fica ligado no canal, se inscreve, comenta, compartilha. E é como eu sempre digo, é eita atrás de eita, vamos ao que interessa. Veio aí, então, a prova de resistência raiz, que era o que muita gente queria, né? Eles têm que ficarem ali agarrados a um batom gigante e enfrentar vento, calor, chuva, frio, uma inclinação da plataforma onde eles estão. Mesmas regras da resistência de sempre. Não pode fazer xixi, não pode dormir. E quem resistir mais leva a liderança. Os telespectadores podem determinar aí, votando no G-Show, os efeitos predominantes durante a provinha, tá? Se vento, chuva, calor, frio e assim por diante, meu povo. Desta vez não vai haver um tempo para acabar a prova, né? Não há limite de tempo para acabar a prova, como aconteceu na outra, que no final acabou sendo decidida num sorteio e gerou toda uma polêmica, uma revolta. A regra, pelo jeito, foi revista, obviamente, já que da última vez deu ruim, né? Então, desta vez, é até o céu é o limite, tá, gente? Então, é até pegar o sol com a mão aí, digamos assim. Então, não tem tempo limite nesta prova, como aconteceu das outras vezes. Eita, quanto tempo será que dura esta prova? Das outras vezes não, né? Da outra vez que gerou aquela revolta lá com o PA. E o PA, falando nele aí, ele chegou a apontar uma incoerência agora na nova regra da prova de resistência. Ele falou, inclusive, que o Tadeu entrou em contradição, conversando ali com o Gustavo. Ele disse que o Tadeu entrou em contradição, dizer que na prova de resistência anterior não podia passar de 24 horas por questões de saúde, sendo que nessa o negócio está liberado, ainda mais com os elementos aí, né, o frio, o calor, a chuva. Como que da outra vez não tinha nem isso, e dessa vez, né, tem, e a coisa mudou. Não tem mais a preocupação lá com a saúde dos brothers, como foi alegado da outra vez. Inclusive o PA disse para o Gustavo também que ele entrou desanimado, entrou aí com o lado mental desestabilizado ao saber do tempo da prova, né, que desta vez não tem tempo limite, sendo que na outra, onde ele alega que estava muito bem, que poderia inclusive ter ganhado, a prova acabou sendo decidida num sorteio. Então, várias reclamações de Paulo André durante a prova de resistência, viu, gente? Jessilane chegou a chorar e a gemer de dores no meio da prova. E não somente ela, tá? Não somente ela. A Natália, a Nina choraram também e ficaram bastante abaladas no meio da prova por conta, né, das sensações térmicas ali e por conta de dores nos braços também, gente. Quem será que resiste mais? Quem não, hein? Pedro Scooby, num determinado momento ali, juntamente com o Gustavo, chegou a apontar que a produção podia estar mexendo aí os pauzinhos, está sabotando, segundo ele. Segundo o Pedro, ele achou que na hora da chuva a água estava saindo em maior quantidade na vez do Arthur. E aí o Gustavo apontou que na vez da Lina a água não estava saindo muito, não. Aí o Scooby ficou observando e ficou de orelha em pé em relação a isso, hein, gente? Vocês perceberam isso também? Segundo os dois, estava rolando essa diferença na hora de molharem os brothers, né? Na hora da chuva ali, que tinha que cair a chuva, os meninos entenderam que estava caindo mais água em algumas pessoas, em outras não. Ih, meu povo. O Lucas e a Slo conversaram bastante durante a prova e ele chegou a dizer para ela que os dois estão ameaçados de irem ao paredão. Nesse momento, o Gustavo ainda estava na prova e o Lucas achava que se o Gustavo ganhasse, poderia colocá-lo direto no paredão. Ele também tem essa preocupação em relação ao PA. E aí ele fala, o Lucas, que não podia sair, não pode sair de lá de jeito nenhum, porque se ele sair, ele está no paredão. O paredão é certo, embora ele duvidasse que o Gustavo tivesse aí a possibilidade de ganhar por conta da coluna, né, das dores nas costas e tal. Ele não via essa chance, mas em relação ao Paulo André também tem essa preocupação, tá? A Slo perguntou quem o Lucas puxaria para um paredão, ele perguntou qual a formação e ela falou num contragolpe. E ele responde que puxaria o irmão dela, o Eliezer. É, gente.
Aí ela diz pra ele aí, a Slo, que se fosse ele, não puxaria o Eli não, hein? Tentou, obviamente, dar uma ajudinha ali para Eli, gente. A Slo disse que se houver contragolpe, ela puxa o DG. Lembrando que essa semana tem contragolpe, sim, tá? E o Lucas, ele alertou a Slo aí que ela poderia também puxar o Gustavo. O Gustavo é uma ameaça direta agora, até porque o Gustavo quer colocar pessoas que ainda não foram ao paredão no paredão. A Slo disse que não é sobre ser ameaça, mas sim sobre a possibilidade de sair ou não, né? Então acredito que ela tenha aí em mente que o DG possa sair num paredão. Enfim, lembrando que o DG acabou de voltar de um paredão, né? Durante a prova de resistência, gente, enquanto ainda estava na prova, o Gustavo deu uma provocada na Slo e no Lucas, dizendo que já estava mais que na hora dos dois encararem um paredão. Lembrando que os dois ainda não foram ao paredão, tá? E não é de hoje que o Gustavo vem dizendo que quem nunca foi ao paredão deve ir o quanto antes. Ele já falou isso e não é segredo para ninguém. O Gustavo foi o primeiro a desistir da prova de resistência. Ele estava com muitas dores nos braços, né, dores nas costas, já vinha dando sinais de que não ia aguentar, gente. Então ele foi o primeiro a sair da prova, além aí das necessidades fisiológicas também que ele vinha reclamando, tá? Durante a noite de ontem, antes da prova, a Natália e o Lucas tiveram uma discussão. Os dois discutiram a relação do Lucas com as comadres, tá? E nesse meio tempo, a Natália disse pro Lucas, apontou aí, na verdade, a conveniência do jogo do Lucas, que é algo que as meninas já vêm apontando, inclusive a própria Slo já falou sobre isso, né? Do fato do Lucas ficar transitando por todos os grupos. Mas o Barão nega que jogue por conveniência. Por fim, a Natália disse para ele que o Lucas está se colocando num lugar aí onde as comadres, onde ele acha que as comadres não estão torcendo por ele e que não é nada disso. Por fim, né, ainda nessa conversa, o Lucas diz que, ok, que ele acredita que se uma porta se fecha lá dentro, outra se abre aqui fora, que ele tá feliz de ter chegado até aqui, que ele imaginava que ia sair na primeira, na segunda semana, e a Natália concordou, gente. Não é de hoje que o Barão já vem dando indícios de que as comadres não estão 100% com ele, e vice-versa, né? Elas também não acham que o Lucas esteja 100% com elas, como já demonstrou, fazendo alianças com outras pessoas. Gente, no meio da prova, rolou uma discussão entre PA, Lina e Natália, tá? Tudo porque o PA, ele tá inconformado ainda com a mudança na regra de uma prova para outra, sendo que naquela que ele participou, a prova tinha um horário limite por questões de saúde, como foi alegado por Tadeu, mas nessa o negócio já mudou, já virou, e ele não aceita essa mudança aí, passou a reclamar bastante durante a prova sobre isso, e as meninas se incomodaram. E aí ele fala que estava falando, né, que a prova não foi 100% resistência, porque ficaram mais de 24 horas ali e o negócio acabou sendo resolvido na sorte. Lina disse que ele não sabia, né, nem ninguém ali sabia quanto os demais iam aguentar na prova, ou quanto ele mesmo ia aguentar. E aí ele fala, na verdade, o Paulo André, que ele está falando por ele, que ele não está falando pelos outros. Que o Lucas poderia aguentar 48 horas, a Natália 72, isso na última prova, que em nenhum momento ele desmereceu alguém, só que a Natália e a Lina concordaram que parecia que o PA estava desmerecendo as duas, que ficaram até o finzinho ali da última prova de resistência. Ele falou que ele não citou o nome de ninguém, tá? Ele estava falando por ele, e que ele estava falando que ele estava bem naquela prova, e era só isso, e que em nenhum momento ele desmereceu os outros. Então, o Gustavo foi o primeiro a desistir da prova de resistência por conta do cansaço, das dores nos braços, nas costas, enfim. E o Arthur, ele acabou sofrendo um acidente durante a prova, gente. No momento ali que há uma inclinação, né? Ele sofre inclinação da plataforma, ele acaba escorregando, batendo com o joelho no acrílico, tá? E acaba se machucando, machucou o peito, fez um vergão ali no peito e foi desclassificado da prova. Então, Arthur Aguiar
foi desclassificado da prova por conta de ter se machucado durante a prova de resistência, tá? Então, Arthur e Gustavo fora até o momento. A qualquer momento voltamos trazendo as atualizações da prova de resistência, tá bom? Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus, até mais, meu povo. Ótima sexta-feira. Tchau.